Nós estamos no programa, numa série especial chamada Armadilhas da Mente. Começamos no domingo passado, falando um pouquinho sobre as armadilhas da mente, principalmente no século 21. Semana passada nós falamos sobre o segredo. O segredo da saúde mental, de acordo com algumas pesquisas, de acordo com o que nós lemos aqui na Bíblia, o segredo da saúde mental está nos relacionamentos. Quando a gente cuida dos relacionamentos, nós cuidamos automaticamente da nossa mente. Mas quando nós estamos com muitos problemas nos relacionamentos, quer que seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar que nós estejamos, a nossa mente vai ficando doente, ela vai adoecendo por causa dos relacionamentos. Então, para a gente ter saúde mental, um dos passos é cuidar dos nossos relacionamentos. Inclusive, e talvez mais importante do que os outros, é o nosso relacionamento com Deus. Quando você está em paz com Deus, quando o seu relacionamento está bom com Deus, você sente paz consigo mesmo e automaticamente melhora também os seus relacionamentos com as outras pessoas. E hoje nós vamos falar sobre cada dia o seu mal, como se tivéssemos que passar por coisas difíceis todos os dias da nossa vida. Nós vamos falar sobre isso aqui agora. Falamos na semana passada sobre a nossa sociedade do século 21, que está adoecendo. As doenças mentais estão cada dia mais próximas de nós, batendo na nossa porta. Falamos que nós somos criados em berços de ouro, mas que às vezes, infelizmente, precisamos aprender a conviver numa selva de pedras, Falamos até sobre a novela Selva de Pedras, que alguns aqui lembram ou talvez até mesmo assistiram. Mas nesse contexto desse mundo difícil e caótico que a gente vive, cheio de violência, cheio de problemas para resolvermos nos relacionamentos, no trabalho, enfim, Deus na sua palavra diz: não fiquem ansiosos, não fiquem nervosos, não fiquem preocupados com as coisas desse mundo. Mas como é que a gente não fica preocupado, como é que a gente não fica nervoso se a gente fica o tempo todo tendo que resolver problemas? E quando a gente não consegue resolver problemas, nós somos então como que caíssemos nessa armadilha, ou nessas armadilhas da mente. Essas armadilhas ou essas doenças da mente são esquizofrenia, depressão, fobias, ansiedade, déficit de atenção e por aí vai. Descobrimos na semana passada também, falamos um pouquinho sobre como funciona a nossa mente com relação às sinapses, como é que funciona o nosso cérebro através dos estímulos dos neurônios e dos hormônios. E nós vimos ali que às vezes, nem sempre as doenças são ocasionadas porque estamos tristes ou porque aconteceu alguma coisa ruim na nossa casa, na nossa família. Às vezes ficamos doentes, por exemplo, porque o ambiente está poluído. Às vezes ficamos doentes porque já nascemos com uma predisposição genética. Mas se você se lembra de um texto, diz que 90% das doenças que nós temos hoje são originadas na nossa mente. Um dado assim que a cada dia a ciência vem comprovando mais, são chamadas doenças psicossomáticas. E as pessoas estão ficando doentes porque não conseguem resolver os seus problemas aqui, na sua mente. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre o início de um problema, ou o início dos nossos transtornos mentais, das nossas fobias, do nosso medo. Quando começa todas as coisas, tá? Quando começa todas as coisas, exceto por causa das doenças genéticas. Quando é que começam essas coisas? Então, vamos falar um pouquinho sobre o início. Para começar, eu queria fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta: em que você é bom? Em que você é boa? Uma coisa que você sabe fazer muito bem. Você consegue falar? Que você é bom? É estranho, Mas em que você é boa? Quando eu era pequeno, eu era bom em virar a língua. Era uma coisa que eu fazia diferente de todo mundo, que ninguém fazia. Eu fazia assim, ó. Aí todo mundo ria. Aí eu falava, olha,
Sou bom para virar língua. E eu tinha um ossinho aqui na barriga que eu instalava cantinho, fazia tec, tec. Aí todo mundo começava a rir. Eu não era um menino mais inteligente da sala, não era muito bom nas disciplinas de casa, mas eu era bom para fazer as pessoas rirem. Se naquela época existisse stand-up, eu acho que eu ia fazer stand-up, porque todo mundo, no sábado à tarde, a gente se juntava para eu ficar fazendo as pessoas rirem. Eu era bom para virar a língua, para instalar os ossinhos. Tinha um ossinho aqui nas costas que subia também, que é engraçado, mas eu não vou fazer agora, senão eu vou ficar com vergonha. Mas eram coisas que eu fazia que eram diferentes. Em que você é bom? Ou no que você é bom? A outra pergunta que eu queria fazer para você: por que você merece ser feliz? Por que você merece ser feliz? Consegue pensar um pouquinho na resposta dessa pergunta? Por que você merece ser feliz? Bom, eu imagino que a mensagem de hoje mexa um pouquinho com você, tá? Eu peço desculpas se talvez ela mexer. A ideia é mexer um pouquinho mesmo, tá bom? Mexer um pouquinho com a sua mente. Este homem aqui é o Timothy Galloway. Ele escreveu alguns livros. Ele é muito conhecido no mundo, principalmente com relação ao coaching. Já ouviram falar sobre o coaching, né? Ele escreveu um pouquinho sobre isso. Ele começou a escrever quando ele estava observando algumas pessoas jogando tênis. Quando ele era uma pessoa que acompanhava os jogadores de tênis, fazendo um acompanhamento de coaching, fazendo com que os jogadores de tênis tivessem sucesso como jogadores. Porque às vezes eles ficavam muito ansiosos, muito nervosos, então contratava-se uma pessoa como se fosse um psicólogo particular. Então ele ficava ali com a pessoa, acompanhando no seu sucesso. Só que às vezes o jogador de tênis errava a raquetada, perdão. Quando ele errava, eles às vezes soltavam frases do tipo: ai, errei de novo. Nossa, não devia fazer isso. Ai, nossa, como eu sou ruim. Ele começou a perceber que as pessoas falavam sozinhas. Eu não sei se é alguém que fala sozinho, ou já falou sozinho, mas quando ele começou a perceber que as pessoas estavam falando sozinhas, ele disse assim, ele perguntou, para um tenista certa vez: com quem você está falando? E o tenista disse: estou falando comigo mesmo. E aí ele descobriu que nós temos uma voz que fica dentro da gente, falando com a gente as coisas. E essa voz ele denominou de Self 1 e Self 2. O Self 1 é a voz que diz que é uma voz que limita você. Quando você faz uma coisa errada, é aquela voz que diz assim: tá vendo? Você não consegue fazer mesmo. É aquela voz que diz para você não fazer as coisas, não se desenvolver. É uma voz negativa que diz para você que você não consegue fazer algo. E tem a outra voz, que é o seu eu, que é o Self 1. O Self 1 é o que você é de verdade. Quando você nasce para ser uma pessoa boa, para ter sucesso na sua vida e tal. Só que se você alimentar o Self 1, você vai ser uma pessoa cada vez mais feliz. Se você alimentar demais o Self 2, que é aquela que impede você de aproveitar a vida e de ser feliz, é aquela vozinha que fica dizendo que você não consegue fazer algo, você acaba sendo uma pessoa triste e angustiada a sua vida toda, por causa do Self 1 e do Self 2. Então, ele diz que o Self 1 é o julgador, que é crítico, limitador e nos impõe medos. E o Self 2 é o próprio eu verdadeiro, o nosso potencial, que nasceu conosco e que é para ser aprimorado nas diferentes fases da vida. Parece um pouquinho com a teoria de Freud sobre o id, o ed, o id, o ed e o ado, O id, o ego e o superego. Também é parecido um pouquinho com o que Lacan falava sobre o real, o imaginário e o simbólico. São teorias diferentes para dizer que nós, dentro de nós temos uma vozinha que fica dizendo, que fica o tempo todo nos limitando. Enquanto você quer aproveitar a vida, enquanto você quer ser feliz, enquanto você quer fazer o que você realmente quer fazer, tem uma voz que fica dizendo para você não fazer o que você quer fazer, que você não consegue. É diferente da espiritualidade, que Paulo fala, natureza carnal e espiritual. Isso não é espiritual, isso vem da nossa infância. E é isso que esses estudiosos dizem nas suas teorias. Nós somos formados então, nosso aparelho psíquico, a nossa mente, ela é formada de tudo que a gente vem
sendo e vem aprendendo desde a nossa infância. Na verdade, o que é a nossa mente? A nossa mente é formada por a sua parte genética, né? Então, por exemplo, se você nasceu com síndrome de Down, seu cromossomo, então 21, né, nasceu faltando um pedacinho ali, então você tem uma mente diferente. Mas se você não nasceu com síndrome de Down, você é uma pessoa que tem a sua mente diferente. Só que a sua mente não é somente o seu DNA ou a sua genética. Você também é formado por toda a sua cultura, os livros que você leu, os filmes que você assistiu, as influências que você recebeu através da mídia e etc. Mas você também é formado principalmente pelo meio social, principalmente pela sua família. Você é base da sua família também. E na maioria das vezes a família é quem dá a maior influência para os filhos, para nós. Você é o resultado da genética, da cultura, da sociedade, da família, mas também, por último, é formado pelas suas escolhas. Aquilo que você deseja ser e aquilo que você deseja fazer. Juntando tudo isso, genética, cultura, é sua mente. É o que está aqui dentro. Só que às vezes nós não percebemos, mas tudo que nós somos da nossa mente, nós somos principalmente pela educação que nós recebemos quando éramos crianças. Quando o papai e a mamãe diziam para você assim, pegue, você pegava. Quando o papai e a mamãe diziam assim, não pegue, você não pegava. E às vezes quando você fazia o que estava errado, ou que você achava errado, o que seu pai e sua mãe falavam? Não faça mais isso. E se você fizer isso, eu vou te dar uma palmada, vou te dar uma cintada. Teve alguns aqui que antes dos pais falarem, já estavam tomando palmadas e cintadas, né? Primeiro o papai batia, depois ele ia falar, não pode, está vendo? Apanha. Os mais antigos, né? A geração X e Y é um pouquinho diferente, mas os mais antigos era assim, os pais batiam e depois falavam por que estava batendo. Todas as vezes que as crianças recebiam essa influência, de certa forma ficavam gravadas na sua mente. E talvez você se lembre da vez que o seu pai te deu uma surra. Se lembra? E se lembra por quê? Você fez uma coisa errada. Alguns apanharam sem fazer coisa errada mesmo, mas normal, fazer o quê? Os pais também erram, né? Mas tudo aquilo que nós vivemos quando éramos crianças, elas ficam gravadas na nossa mente. Você pode talvez não lembrar como você se lembra da surra, mas ela fica gravada inclusive no seu inconsciente. Só que o que acontece com você nos seus primeiros anos de vida tem muita influência em você, no que você é hoje. Essa escritora norte-americana, Ellen White, é uma grande escritora de livros adventistas. Ela diz assim: nunca será demais acentuar a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm que ver com a formação do seu caráter. Agora olha o que ela diz no finalzinho: mais do que tudo que ela aprende em anos posteriores. Em outras palavras, ela está dizendo assim: o que você aprendeu até os 7 anos de idade tem mais importância no seu caráter do que tudo que você aprender depois de 7 anos. Piaget, Erikson, Freud, eles concordam com ela quando dizem que a infância ela é muito importante para o desenvolvimento da personalidade e do desenvolvimento do caráter até os 7 anos de idade. E ela diz um pouquinho mais falando sobre educação. Ela diz: nem a igreja, tampouco a escola proporcionam como o lar faz as oportunidades de firmar o edifício e o caráter de uma criança sobre o fundamento apropriado. Não é a escola que tem que educar os filhos, não é a igreja que tem que educar os filhos. A igreja ensina sobre espiritualidade, sobre família, relacionamento com Deus. A escola vai ensinar sobre matemática, química, física, biologia, mas educação e caráter é aprendido em casa, em casa. E isso fica para sempre na vida da criança. Só que quando em casa ela não aprende de maneira adequada, quando em casa, no relacionamento com a família e com os pais, ela não consegue talvez aprender como os pais queriam que ela fizesse, talvez por não ser resiliente o suficiente, ou talvez porque os pais realmente erraram de alguma forma. As crianças, né, elas crescem desenvolvendo esses problemas psicológicos, problemas emocionais, né, problemas de relacionamento com os outros. Se você quer estragar
a autoestima do seu filho ou da sua filha, fale para ele palavras de rebaixamento. Diga para ele assim: você é burro, menina. Você é ignorante. Você não faz nada direito. Você é um lixo. Recentemente, conversando com um menino de 12 anos de idade, ele me disse assim, eu disse para ele: por que todos os dias você faz uma coisa errada? Ele me disse assim: porque eu sou um lixo. Eu quero morrer. Eu quero me matar. Eu disse: mas, meu jovem, você tem só 12 anos de idade e você já quer se matar? Ele disse assim: eu quero me matar porque eu não quero mais viver. Eu não gosto de mim, eu me acho um lixo. Imagine como esse menino deve ser tratado, lidado com ele quando ele está em casa. A valorização pessoal dele é nula, é quase zero. Ele não se valoriza, porque as pessoas falam para ele palavras que o denigrem, que colocam ele cada vez mais para baixo. Se você quer estragar a autoestima dos seus filhos, realize para eles as tarefas que são dever deles. Continue arrumando a cama que ele já sabe que pode arrumar. Continue colocando lixo para fora, que ele já tem idade para colocar. Continue lavando para ele todos os dias a louça, deixa tudo arrumadinho, bonitinho para ele. Você estraga a autoestima da criança. Nós talvez tivemos a nossa autoestima estragada quando éramos crianças, porque os nossos pais faziam por nós aquilo que nós podíamos fazer. É que nem um pintinho. Não tem um pintinho quando nasce? Diz que quando ele está bicando o ovinho, ninguém pode tirar a casquinha do ovo, né? Porque senão o pintinho nasce frágil, fraco a vida toda. Muitos adultos são frágeis e fracos, porque os pais não ensinaram a fazer as coisas. Não ensinaram a pescar, não é? Só davam o peixe na mão dele. Às vezes, apanhar dói menos do que você ser criticado. E se você foi assim, talvez você tenha esses problemas, ou talvez você faça isso com seus filhos. A violência física e emocional também acaba com a autoestima da criança. Eu tenho atendido muitas pessoas que sofreram violência física e violência sexual quando eram crianças. Estraga para sempre. Ela tem problemas mentais, psicológicos e emocionais por toda a sua vida. É difícil quando uma pessoa ela consegue superar isso. Demora, mas geralmente elas conseguem. Mas demora muito, precisa de muita ajuda e muita terapia por causa da violência que sofreram. Ridicularizar medos e desejos das crianças. Uma vez meu pai me pegou no colo, ele me disse: meu filho, vem andar no colo do papai. E me colocou numa cerca. Só que do outro lado da cerca tinha uma vaca brava. E eu gritava, e eu chorava, e ele me colocava na vaca, e a vaca vinha correndo, e quando a vaca estava chegando perto, ele puxava para trás. E ria. Mas eu estava morrendo por dentro, ele estava rindo. Depois de muita terapia eu consegui, superar isso. Mas é muito difícil quando os pais ridicularizam o medo dos filhos. Às vezes o filho está com medo, mas aí o pai começa a rir e acha aquilo engraçado. Para ele é divertido ver o filho ter medo. Então não ridicularize os medos e os desejos. E por último, comparações com irmãos e com os amigos. Menino, você não faz nada direito. Bem que você poderia ser igual à sua irmã. Ô minha filha, você não consegue fazer isso, mas fulano de tal consegue fazer certinho. Quando nós somos comparados, é como se estivéssemos sendo rejeitados. Como se o pai e a mãe dissessem assim: olha, você é ruim e eu não quero você, mas eu quero o outro que é bom. E se eu pudesse, eu teria um filho igual fulano, mas não teria um filho igual você. Estraga, destrói a autoestima da criança. E sabe o que acontece? Quando a criança se torna adulta, ela se torna um adulto frustrado, uma adulta frustrada, que não consegue fazer nada direito na vida. Ela na verdade não consegue terminar as coisas, ela não consegue alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, e durante uma vida se torna dependente da família, dependente dos pais. Ele se torna um adulto com a autoestima baixa, com baixa autoestima. Todo mundo é melhor do que ele, todo mundo é mais bonito do que ele. Quando se olha no espelho, sempre está faltando alguma coisa. No espelho, ou está gordo demais, ou está magro demais, ou o cabelo está diferente, o cabelo está comprido demais, está precisando pintar, e fica o tempo todo tentando transformar o seu corpo. Complexo de inferioridade. Quando nós somos muito criticados na infância, nós não conseguimos falar com as pessoas.
Tem gente que não consegue falar com outra pessoa que tem uma figura de autoridade. E quando vai falar com outra pessoa que tem uma figura de autoridade, começa a se tremer e sua todo e fica nervoso e não consegue abrir a boca. Quando alguém, seja um funcionário, seja um patrão, um funcionário falando com o patrão, ou seja alguém de destaque na sociedade, todas as vezes que vai falar com uma figura de autoridade se sente incomodado. Porque quando era criança, todas as vezes que ia olhar para os pais, o pai falava assim: não olha para mim não, estou falando com você, baixa a cabeça. Porque não consegue mais, e aí fica com esse complexo de inferioridade. Além do complexo de inferioridade, fica inseguro, não consegue fazer um teste, né? Vai fazer o teste para tirar a carteira de motorista, reprova 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, porque não consegue, porque se sente inseguro. Prepotência e arrogância. Quando as pessoas têm autoestima baixa, às vezes elas escondem isso através da sua arrogância e através da sua prepotência. As pessoas que são humildes, não é que elas não sabem fazer as coisas, elas geralmente são muito boas, mas tão boas a tal ponto de se sentirem confiantes. Quando nós não somos confiantes o suficiente, nós nos tornamos prepotentes e arrogantes. Conhece alguém arrogante? Conhece alguém prepotente? Essa pessoa é muito insegura, tem autoestima muito baixa. Com as palavras certas você consegue tocar no coração dela e desmontá-la todinha para ela falar um pouquinho do que passou na sua infância. E por último, ansiedade. Pessoas que sofrem demais na educação se tornam ansiosas. Quando tem algo para fazer, ou uma prova, ou uma entrevista de emprego, ou na tomada de uma decisão, ou aguardando talvez um filho, ou antes do casamento, elas ficam nervosas demais e às vezes não conseguem fazer. Elas se tornam ansiosas. Ansiedade é quando a pessoa tem excesso de futuro na sua vida, quando ela fica pensando demais naquilo que vai acontecer. Às vezes a pessoa sofre de depressão quando tem excesso de passado na sua vida, quando sofre demais por algo que aconteceu, ou por algo que não aconteceu e ela acha que deveria ter acontecido, ou quando sofre por estresse. Estresse é quando a gente sofre demais pelo que está acontecendo no presente, na nossa vida. Ou seja por causa do trabalho, ou seja por causa das atividades demais que você está passando. E existem as pessoas que se auto-sabotam. Pessoas que se auto-sabotam. Não sei se você já viu alguém que, quando está pertinho de concluir um sonho, de realizar um sonho, desiste. Alguém que estava perto de começar uma coisa que era muito boa para ela, mas ela para de fazer porque ela não consegue sentir prazer. Ela não consegue achar que está conseguindo ter sucesso na sua vida. E todas as vezes que ela se aproxima do sucesso, ela diz assim: eu não mereço esse sucesso. E aí ela se auto-sabota e dá tudo errado. Alguém que compra um carro bonito, novo, aí fala: não, mas esse carro aqui, vou trocar, vou pegar um carro menor. Alguém conseguiu um emprego muito legal, muito bom emprego. Nossa, que emprego maravilhoso, mas não está legal, não está bom para mim. E muda de emprego. Ela consegue comprar uma casa legal, ela consegue se vestir melhor, ela consegue ser feliz por algum momento, mas logo depois ela se sabota, porque ela acha que não merece o sucesso e não merece ser feliz. Freud escreveu um texto em 1916 chamado Os que Fracassam ao Triunfar. Ele diz que essas pessoas, ele tratava de pessoas que possuíam medo de ter satisfação e para tanto se sentiam aliviadas quando o que estavam fazendo não dava certo. Lá no fundinho, ela ficava tão ansiosa para aquilo acontecer, que quando começava a acontecer, ela desistia, porque ela não conseguia sentir prazer na sua vitória. É como se alguém tivesse tudo para ser feliz e de alguma forma conseguisse arrumar um jeito para fugir da felicidade. Os resultados das pessoas que se auto-sabotam podem ser obesidade, depressão, cardiopatias, transtornos de ansiedade, dores diversas, ejaculação precoce, pensamentos suicidas, diabetes, automutilação e etc. As pessoas não conseguem se sentir bem. Elas são ansiosas demais, com autoestima baixa demais para conseguir ter sucesso e olhar e dizer assim: agora eu estou bem. Parece que sempre está faltando alguma coisa. É sentir prazer pelo desprazer.
significa que quanto mais a vida se torna difícil, mais a pessoa se satisfaz. Chega a ter prazer em se sentir maltratada ou sentir dor. Pessoa que se sente bem quando está ruim. Ela gosta de falar que está ruim. Você pergunta para ela assim, como é que você está? Nossa, está tão ruim. Lá em casa está doente, fulano de tal. Aí começa a reclamar. Reclama. Todas as vezes que a gente fala demais de alguma coisa, é porque a gente sente prazer em falar daquilo. Tem gente que sente prazer em falar que não está bem. Tem gente que sente prazer em lamentar o tempo todo. Quando a gente repete demais alguma coisa, é porque a gente sente prazer naquilo. E Dostoiévski disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, a maior felicidade é saber o porquê se é infeliz. Eu não sei se você se sente infeliz. Eu não sei se você sente que constantemente está faltando alguma coisa na sua vida. Ou se você é ansioso demais. Ou se você se maltrata demais e tem autoestima baixa. A pergunta que eu quero fazer para você é: em que você é bom? Em que você de verdade é bom? Ou talvez a outra pergunta seja: por que você merece ser feliz? Por que você merece ser feliz? Eu queria fazer essa pergunta de uma maneira diferente para você. Pode ser? Posso? Então vamos fazer assim. Vamos fazer um teste rápido. Eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé agora. Nós vamos tentar entrar no seu inconsciente agora, tá? Vamos tentar entrar no seu inconsciente. Por favor, vire para a pessoa que está do seu lado. A pessoa que talvez você tenha mais intimidade. Não conhece ninguém? Se você não conhece ninguém que está do seu lado, não tem problema. É só você olhar para mim, tá bom? Olha para mim. Eu quero que você faça a pergunta para a pessoa. Escolha um dos dois. O A ou o B. Quem que é o A? Escolha o A e o B. Você é o A, pronto, escolheu já o A. Eu quero que o B faça a pergunta para o A, repetidas vezes, tá? A pergunta que eu quero que você faça é: por que você merece ser feliz? Mas quando a pessoa responder, você imediatamente vai fazer a pergunta de novo: por que você merece ser feliz? E a pessoa vai responder. E aí você pergunta de novo: por que você merece ser feliz? E vai perguntando, até a pessoa conseguir colocar o que está lá dentro, por que ela merece ser feliz, tá bom? Então pode começar, pergunte para ela: por que você merece ser feliz? Por que você merece ser feliz? Não desvie o seu olhar. Por que você merece ser feliz? Não demore para responder. Por que você merece ser feliz? Responda. Por que você merece ser feliz? De novo, mais uma vez, por que você merece ser feliz? Não pense para responder. Por que você merece ser feliz? Não desvie o seu olhar, eu sei que você está com vontade, mas responda de novo: por que você merece ser feliz? Por que você merece ser feliz? Mais uma vez, por que você merece ser feliz? Ok. Agora faz o contrário. Pergunta para ele agora, se vingue. Você ficou constrangido, não foi? Pergunte para ele agora. Pergunte para o B: por que você merece ser feliz? Responda. Por que você merece ser feliz? 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 Pode sentar. É assim que eu me sinto na terapia, viu? Incomoda. Tem hora que a gente pensa assim: vou desviar o olhar, e agora, o que eu falo? Pesquisas mostram que depois de responder 5 vezes, automaticamente você começa a falar o que está no seu inconsciente, o que você talvez não queira falar. E é por isso que eu pergunto para você: em que você é bom? Tem gente que não tem capacidade de falar porque merece alguma coisa, porque acha que não merece nada.
porque sempre foi criado desde pequeno achando que não merecia alguma coisa. E quando ia receber algo, achava que aquilo era demais para ele ou demais para ela. E elas se autopunem, a autoestima é baixa, ela não consegue realizar os próprios sonhos, porque acha que não merece sonhar e acha que não merece realizar o seu próprio sonho. São pessoas que sofrem por causa do seu self-1, que ficam o tempo todo dizendo: você não pode, você não consegue, você não merece, não dá para fazer, você não é bom o suficiente, você não é bom em nada, na verdade, você não consegue fazer isso. Nós sofremos porque Ele nos faz sofrer. E quando as pessoas perguntam para você por que você merece ser feliz, qual que é a voz que fala mais forte no seu pensamento? Eu mereço ser feliz por isso, eu mereço ser feliz por aquilo? Ou você tem mais dificuldade? Aquela que te impulsiona e te faz acreditar e agir? Ou aquela que te limita e faz você temer os resultados e as suas possíveis escolhas? Qual dos dois fala mais com você? Self 1 ou Self 2? Talvez tenha chegado o momento de você se libertar desse Self 1, se libertar dos medos que aprisionam você, se libertar talvez daquilo que está acorrentando os seus pés e não permitindo que você tenha sucesso em nada na sua vida. Talvez por causa da forma como você foi criado, da forma como você percebeu a sua criação, porque nem sempre os pais estão errados, mas os filhos às vezes entendem a criação de uma forma errada, não conseguem ser resilientes em algumas situações, porque todos nós sofremos, e talvez por causa disso hoje você sofre demais. Acha que os outros são melhores do que você. No livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7, conta uma história muito interessante. Jesus estava com os discípulos no barco, e de repente eles se afastam um pouquinho. Quando eles se afastam um pouquinho, Jesus fala para eles: vocês pescaram hoje? Eles disseram: não, Senhor, a noite toda nós ficamos pescando, mas não pegamos nenhum peixinho. Jesus então olha para eles assim: então vão lá no fundo, distante, e joguem a rede novamente. E tem um que diz assim: Senhor, mas foi a noite toda, pescando a noite toda, e de repente o Senhor fala para jogar de novo. Mas por que o Senhor está falando, eu vou jogar? E a Bíblia diz que quando eles tiraram as redes, elas estavam quase arrebentando de tantos peixes que tinham ali. Jesus é o único capaz de transformar simples pescadores em homens capazes de revolucionar a história. Jesus é o único capaz de transformar você, tirar talvez o seu complexo, tirar talvez o trauma que você sofreu na sua infância, tirar os seus defeitos de caráter e colocar dentro de você algo que é capaz de transformar a sua vida e transformar a vida de outras pessoas também. Assim como ele fez com os discípulos. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pedro estava acostumado a se humilhar. Pedro estava acostumado em ser pequeno, em ser um simples pescador. Pedro poderia talvez ser um governador de Jerusalém. Pedro talvez poderia ser um grande palestrante na sua época. Pedro poderia ter sido um homem rico, talvez um rei. Mas Pedro estava acostumado a se humilhar. E quando ele vê que alguém faz alguma coisa diferente, Pedro corre para Jesus e vai se prostrar diante de Jesus. E Jesus diz para ele assim: Pedro, a partir de agora, você não vai ser mais um pescador de homem. Perdão, um pescador de peixes. Agora você vai ser um pescador de homens. E a vida de Pedro então é transformada. A vida de Pedro é mudada porque quando ele se encontra com Jesus, ele não consegue mais ser a mesma pessoa. Jesus deu a Pedro a oportunidade de ser um homem diferente. E Pedro foi muito diferente, né? Pedro foi um grande homem. Talvez fosse porque Jesus conhecia o íntimo do coração de Pedro. Talvez fosse porque Jesus era o único que sabia realmente o que se passava dentro do coração e da mente de Pedro. Talvez
seja porque Jesus foi o maior psicólogo que já existiu no mundo. Esse livro é um ótimo livro, uma dica de leitura. E aqui o autor Merck, ele coloca alguns princípios de relacionamento. Quando Jesus se encontra com algumas pessoas, ele transforma a vida dessas pessoas, porque ele as conhecia. Amigo, Jesus pode transformar a sua vida, porque ele é o único que conhece você de verdade, mais do que você mesmo. E Jesus está nessa noite dizendo através da sua palavra para você não ficar ansioso com as coisas que virão amanhã. Por isso digo, não andeis cuidadosos da vossa vida. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que as aves? A Bíblia diz que Jesus está falando para nós não andarmos ansiosos com o que vai acontecer amanhã, com o que a gente vai fazer amanhã. É para a gente aprender com as aves. Em outro texto, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes a gente fica nervoso, ansioso, preocupado com as coisas que vão acontecer amanhã, com as coisas talvez que você sonha que aconteçam rápido, mas às vezes elas não acontecem, não é? Talvez seja na sua empresa a sua preocupação. Os negócios talvez não estejam como você queria. Talvez seja na sua família, alguém que está doente já há algum tempo. Talvez seja no seu casamento, algo que você queria que tivesse melhor, que tivesse diferente, e isso tira o seu sono. Ou até mesmo os seus filhos. Talvez a sua preocupação seja quanto ao futuro, se vai conseguir passar naquela prova ou não. Talvez a sua preocupação seja quanto a algumas pessoas que estão trabalhando junto com você e você não sabe o que vai acontecer. Ou a sua preocupação seja o que vai ser daqui a um ano, quando você terminar de fazer aquilo que você está fazendo. A preocupação, ela é um sinal amarelo de que você não está confiando em Deus como deveria confiar. Quando você estiver preocupado demais, o sinal amarelo já acendeu. Tem alguma coisa errada na sua vida. Não adianta você ficar preocupado com algumas coisas. Quando estamos ansiosos demais, é um sinal de que não estamos confiando plenamente em Deus. Ansiosos, preocupados. Parece adulto com TDAH, né? Parece adulto com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Nós precisamos lembrar do que Jesus fez com Pedro e com os demais discípulos. Jesus transformou a vida desses homens. E sabe por que você não deve se preocupar? Você não deve se preocupar porque Deus cuida de nós. A Bíblia diz assim: então ela, Ruth, foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Você conhece a história? Ruth se casa com Boaz, não é? Um casamento lindo. E da descendência de Ruth, lá no livro de Mateus capítulo 1, nasce quem? Jesus. Foi por acaso que ela entrou na seara de Boaz? Você acha que foi por acaso? Não foi por acaso. Deus tinha um plano na vida de Ruth. A vida de Ruth, por mais que ela achasse que estava toda errada, por mais que Ruth acreditasse que talvez tivesse sido abandonada por Deus, não foi por acaso que ela se encontrou com Boaz. Você sabe por que as coisas estão dando errado na sua vida? Você sabe por que você está tentando fazer algumas coisas e não está conseguindo? Você acha que é por acaso? Olha para os pássaros, olhe para as plantas. Deus cuida de todos eles. Deus não vai cuidar de você? Você acha que é por acaso que as coisas estão acontecendo? Nós não devemos nos preocupar, porque a ansiedade não resolve nada. Você ficar nervoso demais, ansioso demais por um resultado, ficar nervoso demais por uma proposta, por um negócio para fechar, não adianta. Mateus 6, 27, Jesus diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua altura? Quem é que pode mudar algumas coisas que já aconteceram?
Você pode mudar alguma coisa? Bom, se você está esperando que algo aconteça, se você tem alguma coisa para você fazer, não tem. Então não fique preocupado. Alguma coisa já aconteceu e foi ruim, e você fica chorando e lamentando aquilo que já aconteceu. Esqueça o que já aconteceu e agora começa a olhar para frente. Não vai adiantar você ficar preocupado com uma coisa que já aconteceu ou com uma coisa que ainda pode acontecer, se você não pode mudar isso. E o terceiro motivo por que você não deve se preocupar é que Deus alivia a nossa ansiedade. A Bíblia diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Como é bom a gente aprender que Deus alivia a nossa ansiedade. Como é bom. Mas talvez você esteja dizendo assim: pastor, é bom saber que Deus alivia a minha ansiedade, mas saber que Deus alivia a minha ansiedade não alivia a minha ansiedade. E o que então que alivia a sua ansiedade de acordo com a palavra de Deus? Quando Deus alivia a nossa ansiedade? Quando nós acreditamos de verdade, quando nós cremos de verdade, Deus alivia a nossa ansiedade. A Bíblia diz: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Quando Jesus disse para ele assim: vai lançar, se ele não acreditasse em Jesus, ele teria ficado parado, ou ele teria dado uma desculpa para Jesus: Senhor, me perdoe, mas eu não vou, foi a noite toda pescando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa acreditar, meu irmão. Quando a Bíblia diz assim: levai, tragam a mim os seus fardos, entregue para mim os seus fardos, porque eu vou aliviar você. Deus está dizendo assim: coloque as suas preocupações nas minhas mãos. Faça isso agora. E diga para Deus: Deus, olha, eu estou cheio de problemas. O Senhor sabe os problemas que eu estou passando, o Senhor sabe as preocupações que eu estou passando, mas eu estou entregando agora nas tuas mãos e eu quero que o Senhor cuide disso. Faça isso agora. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. É o Senhor que diz. Então acredite que é o Senhor que está falando para você. Não se preocupar, viver menos ansioso. E Deus alivia a nossa ansiedade quando nós lutamos contra ela. Quando o seu coração está com problema, seu coração está batendo descompassado, o que você faz? Você ora, e o que mais? Vai aonde? Vai no cardiologista. Mas você não tem fé? Tem ou não tem? Tenho. Então por que você só não ora? Porque Deus dotou os seres humanos de sabedoria para cuidar da sua saúde também. Quando você está com a unha encravada, você não vai no, como é o nome, podólogo? Você vai no podólogo? E por que só não ora? Porque Deus dotou homens e mulheres de sabedoria para cuidar dos pés. E por que quando a gente está nervoso demais, ansioso demais, preocupado demais, quando a gente não consegue dormir, quando a gente está com síndrome do pânico, quando a gente acha que alguma coisa está errada com a nossa mente, a gente fica com preconceito e não vai no psicólogo? Porque você precisa procurar um profissional. Se tem alguma coisa errada, se você está ansioso demais, não tem problema nenhum você procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo. Resolva os seus problemas pendentes logo. Se você não quer estar ansioso, se tem alguma coisa que você precisa fazer, então faça rápido. Não fique protelando para resolver os seus problemas. Faça outras atividades. Pastor, não consigo parar de pensar naquilo. É o tempo todo eu pensando naquilo. Então faça outras coisas. Vá caminhar, andar, correr, praticar algum esporte. Vá na casa dos amigos para ficar jogando conversa fora, assistir um jogo de futebol. Mas vá entreter sua mente, porque se você ficar pensando só naquilo, você vai continuar ansioso. E entregue e confie em Deus. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Quando você está preocupado demais, tem alguma coisa errada na sua vida. E quando é que Deus alivia a nossa ansiedade? Quando cremos, quando lutamos contra ela e quando priorizamos as coisas de Deus.
E o texto diz assim: portanto, não vos preocupeis dizendo: que comeremos? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? E o dinheiro de amanhã? Como é que vai ser? Como é que eu vou pagar aquele boleto? E agora? Como é que eu vou conseguir fazer aquilo? Mas e aquela viagem? E aquela pessoa? E aquele negócio? E aquela prova? A gente fica nervoso demais, ansioso demais. E Jesus está dizendo assim: não fiquem nervosos, não fiquem ansiosos com as coisas desse mundo. Não adianta nada, você fica sofrendo à toa por um problema que você nem consegue resolver, ou que nem dá para você ir lá no futuro ou voltar lá no passado para fazer. A Bíblia continua dizendo: pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Confie em Deus. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amanhã de manhã, quando o dia começar, o dia de trabalho, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Um dia de cada vez, irmãos. Um dia após o outro. É isso que Jesus está dizendo na última parte. Ele diz: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. A cada dia o seu próprio mal. Você vai ficar preocupado hoje, mas amanhã você vai ficar preocupado de novo. Semana que vem você vai estar preocupado de novo. Ano que vem você vai estar com outras preocupações. Olha quantas preocupações você já teve no passado, né? Era doença, era problema de família, era isso, era aquilo. Mas você está aí, está vivo, está viva, graças a Deus, amém? E você vai ficar preocupado amanhã e depois de amanhã. Então, se cada dia tem uma coisa difícil para você resolver, hoje, busque em primeiro lugar a justiça de Deus, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Deus? Entregar as suas ansiedades nas mãos de Deus? Deus conhece perfeitamente a sua vida e sabe como você foi educado. Ele sabe quais são os defeitos que você tem, os defeitos de caráter que você tem. Ele sabe os pecados escondidos e acariciados que você pratica. Ele conhece toda a sua vida. E Ele conhece também o seu futuro. E se você quer ter um futuro diferente, uma vida diferente, uma vida melhor, saúde mental, e não cair nas armadilhas da mente, você precisa se apegar a esse Deus, orar a esse Deus e buscar em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, e as outras coisas serão acrescentadas para você. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento nós queremos entregar a nossa ansiedade e as nossas preocupações nas tuas mãos. Ó Deus, por favor, cuide de nós, porque ninguém melhor do que o Senhor, o maior psicólogo que já existiu, para saber exatamente aquilo que nós estamos precisando. Senhor Deus, aqui nessa noite tem pessoas que foram abusadas quando crianças. Tem pessoas que sofreram violência psicológica e física quando eram crianças. Tem pessoas que tiveram uma educação totalmente desproporcional ao que os pais queriam e ao que elas desejavam. Tem gente que não consegue, Senhor Deus, viver sem ansiedade de mudar, de trocar, de fazer uma coisa diferente. Tem pessoas aqui que estão preocupadas, Senhor Deus, com as dívidas. Outras estão preocupadas com a saúde de alguém. Outras, Senhor Deus, estão preocupadas com os relacionamentos da sua casa. Todas as nossas preocupações e ansiedades, Senhor, nós estamos depositando nas tuas mãos. Nós não queremos, Senhor Deus, ficar doentes, emocionalmente doentes, porque estamos preocupados demais. Alivie, Senhor Deus, as nossas preocupações. E receba, Senhor Deus, nas suas mãos agora os nossos fardos, as nossas dificuldades, nós estamos entregando nas tuas mãos. Deus, cumpra a tua promessa quando disse que se nós entregarmos ao Senhor e confiarmos no Senhor, o Senhor vai cuidar das outras coisas. O Senhor nos amou tanto que teve
o amor tão grande de vir e entregar a sua vida por nós, coisa que o Senhor não fez pelos pássaros, mas fez por nós, demonstrando o seu amor por nós. E que esse amor, Senhor, seja a mola propulsora da nossa vida. E que consigamos, Senhor Deus, acreditar e confiar de que o Senhor tem o melhor para nós. Nós oramos, Senhor Deus, nos entregando nas suas mãos e pedimos uma semana de paz, uma semana em paz na tua presença. Nós oramos, Senhor Deus, e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe. Nos vemos aqui no dia 22. Uma ótima semana, tá? Permaneça em mim, Senhor.